Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Por falar em comunicação, o nosso convidado de hoje é uma das vozes mais icónicas em Portugal. Acompanhou-te seguramente na tua infância, na tua fase de adolescência e na tua fase de adulto, sem dúvida. Não sei se já sabes quem é, mas fica connosco para descobrir. Se ainda não subscreveste o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Quem é que é o Eduardo? Quem eu sou? Essa é sempre a pergunta mais difícil. Porquê? Porque falarmos em causa própria é sempre delicado e dada a formação que a sociedade em geral tem, hum, podemos resvalar para aquilo que é a presunção, não é? E eu não quero nada disso. Estou, apesar de tudo, relativamente à vontade, porque o carinho é tanto à volta do nome que tenho. Curiosamente, as pessoas não conhecem a minha cara em geral, né? Mas conhecem o meu trabalho. E para mim isso é o principal da festa, digamos assim. Quem é que eu sou? Eu sou uma pessoa que, desde que me conheço, que procuro ser o mais puro possível. Ok? Tenho, inclusive, hoje, e já lá chegaremos, a preocupação revolucionária de criar um casamento entre a palavra e o ato. Coisa que não existe. Ok? Eu, até hoje, quase todas as pessoas com quem me cruzo têm telhados de vidro. É horrível, é difícil, é um deserto que nunca mais acaba, mas ele faz parte da equação, em mim. Isto é, eu levo até às últimas consequências, sofro o que sofrer, para atingir este objetivo. Ok? Portanto, felizmente, até hoje, ninguém me aponta nada. E esta é a minha autoridade. Ok? Tenho piropos por esse país fora que não lembram. Vinha pelo caminho a pensar, será que aquele senhor, numa cidade do interior, ainda mantém o que me disse naquela noite, no meio da cidade, numa rua, mal me conheceu? Você é um senador da República. E eu fiquei estarrecido. Será que sou? Tive ali uns segundos a refletir. E depois vinha a saber que esse homem tinha pelo menos 2 cursos na Universidade de Coimbra. Portanto, não era qualquer pessoa a dizer aquilo. Okay? De maneira que eu tenho testemunhos destes simplesmente avassaladores. E eu não posso fugir à responsabilidade que isso me dá. Não sei se ajudei. Claro que sim. O meu caminho é este, eu não consigo fugir a ele. Eduardo, isso, antes de mais, isso só revela uma grande clareza e uma grande definição daquilo que somos nós É o próprios. foco, é o foco. Alguém, um dia, eu estava na SIC a gravar, bem no início nós gravávamos à noite. E começávamos relativamente cedo. Podia ser a uma hora que ainda dava para chegar uma caminhoneta. Hoje já não há muito essa prática, mas vinham autocarros do país inteiro, às vezes para ver como funcionava um estúdio. Não é? E lembro-me que um colega meu foi o mais procurado naquela noite ou naquele fim de tarde, porque, porque as jovens, sobretudo as jovens, gostavam muito dele, da voz dele. Ainda hoje é um condutor da programação. E ele teve a gentileza, a nobreza da alma, de ir ao estúdio ao lado onde eu estava, levou toda a gente e disse: Este senhor é que é o verdadeiro Cristiano Ronaldo das locuções. E quando as pessoas começaram a ouvir-me porque eu estava a gravar, bom, foi aquele ambiente que já imaginam, não é? Ninguém queria sair sem tirar uma fotografia comigo. E às meninas eu faço sempre, tenho sempre um ritual muito engraçado, que é dar um beijo na testa, desejando que ela seja o melhor possível, porque é de lá que parte a vida no planeta, não é? Nós damos a sementinha, nós homens, mas elas são realmente o laboratório desta maravilha, desta energia que se repete em cada dia. Uau. Sem dúvida, até porque
é delas que nós sem elas não éramos. Nunca mais acabávamos. Quase cada uma das entrevistas que faço é diferente da outra. Porquê? Porque isto é um leque que nunca mais acaba. Experiências. E se nós em cada pergunta começamos a aprofundar, temos aqui a conversa ponto. Nunca mais saímos daqui. Como é que começou esta jornada, desde o início? Ou seja, havia algum foco já? Eu quero ser isto ou quero ser aquilo? Sempre Bem, eu tenho que recuar à cidade onde o país nasceu, Guimarães. Eu era aluno lá de uma ordem religiosa alemã. Portanto, eu tenho estas duas valências. Eu tenho nas veias o poeta português, o mágico, a pessoa que procura pôr emoção em tudo, e depois tenho a assertividade dos alemães. É muito engraçado. E este casamento depois dá uma pessoa, aquela pessoa que vão conhecendo, não é? Que eu acho que não conheceram ainda de todo, mas vamos conhecendo, vamos conhecendo. Portanto, eu comecei num seminário. Depois da quarta classe antiga, eu, em vez de ir para o liceu, eu fui para um seminário. Mas não era um seminário qualquer. É um seminário com cores. O nosso refeitório era uma coisa à parte, em relação ao edifício principal, e quem entrasse via uma espécie de chapéu de sol, isto é, uma coluna no meio, e depois varetas no céu, no teto, sim, às cores. Aquilo era maravilhoso, porque eu cresci num ambiente colorido, num ambiente, sei lá, muito, muito realista, não monocórdico, não é do branco sempre, ou de não sei o quê. E depois, nós tínhamos teatro. Eu lembro-me que um dos nossos teatros chegou a passar na RTP. Uau. Nós tínhamos piscina, um seminário. Nós tínhamos 2 campos de futebol. Um deles era superior ao da Amoreira, ao campo da Amoreira, que era do Vitória de Guimarães, o mais antigo, ainda sem relva. Estamos a falar em 1963, 4. Okay? Ainda não se castrava tanta criatividade? Tínhamos 2 campos de vôlei, um campo de basquete. Portanto, eu desafio quem quer que seja para me dizer: pronto, agora percebo porque é que depois o resultado é este. Nós tínhamos gabinetes de música para tudo e para nada. Eu tive como professor de piano um homem que dirigiu a Sinfónica de Nova Iorque. Uau! Como é que não ia sair dali alguma coisa, mesmo que eu fosse um coxo, nas várias atividades, não é? Quando aconteceu um dia um terremoto que atingiu aquela zona, eu fui chamado para escrever sobre o que tinha sentido. E curiosamente, nós temos aqui um cãozinho, que eu não sei o nome dele. Loki. Loki. O irmão do Thor. Ok. Havia um Loki por lá que nos avisou uns minutos antes que a natureza reage primeiro que nós. É tão sensível e nós estamos a perder essa sensibilidade na era em que estamos, digital. Ok? Como nós não temos vida interior, quase nenhuma, nós não estamos sensíveis a esta realidade. A sintonia não acontece. Ok? E eu fui chamado para dissecar e dissertar sobre tudo isso. Pronto, essa foi uma primeira experiência. Depois mais outra, que me aconteceu já mais adiante, foi um dia o professor entra na sala e diz assim: a aula hoje é lá fora. Nós tínhamos uma quinta e aquele que conseguir agregar, juntar mais sons da natureza, nós vamos estar em absoluto silêncio, depois ganhará um prémio. Então eu afinei o ouvido para tudo que, sei lá, havia um riacho ali perto, havia o borbulhar das folhas, tudo eu apanhei, né? E um grilo, estão a imaginar, tudo isto. Isto deu-me logo uma sensibilidade e um foco para amar a natureza, né? De que eu próprio fazia parte, que nunca mais acabou. Isto é uma espécie de liturgia, celebração que eu nunca mais larguei. Vamos em frente. Eu estou a adorar ouvi-lo. São histórias que eu ficava aqui... Eu nem conto algumas pelo caminho, porque não vale a pena. Vamos, se calhar, passar por outras. Seguramente, vamos passar por outras.
É indiscutível a voz e a presença da voz que tem na nossa vida. Pronto, Uhum. eu acho que A voz é a expressão da alma, portanto, é impossível e nós só somos bem aceitos por uma franja menor ou maior da sociedade quando conseguimos extravasar, trazer para fora aquilo que é a celebração interior. Portanto, quanto mais ricos nós formos interiormente, mais esta capilaridade acontece. Não é? Sabem o que é? Acredito que as pessoas sabem o que é capilaridade. Se puserem a ponta de uma toalha no bidé ou no lava-loiça, ou quiserem que esteja molhado, essa água vai subindo, subindo. É a capilaridade. Vai ocupando o tecido todo. Não é? E nós devíamos estar mais atentos a isto. O que nós fizermos acaba por contagiar tudo à nossa volta e, quiçá, o mundo todo. E estamos a perder essa dimensão. nós muitas das vezes achamos que não temos impacto suficiente Temos sempre. e às vezes uma palavra Temos. chega à outra ponta do mundo sem nós... A reflexão, por exemplo, em termos de família, num contexto de família, levar-nos-ia muito longe, não é? O que é cada gesto de um pai é de uma responsabilidade incrível. Mas não tenham medo de ser pais. E nunca considerem que, eu sou o melhor amigo para o meu filho. Utanas. Eu sou o pai dele. E, pelo exemplo, eu tenho que ser o líder, a referência para ele. Ok? Em tudo. Em tudo. E quando falhar, digo, meu filho, eu estou a trabalhar para que tu sejas melhor que eu ainda. Mas tenho os meus fracos. Tenho as minhas dificuldades no caminho. Não é? Mas esta dialética tem que existir. Muitas das vezes perde. Não existe. Não. Esta coisa de nós estarmos numa sociedade permissiva leva a que, quanto mais porreiro eu for para o meu filho, melhor. Não percebem nada disto. Eu tenho que sair à noite com ele, senão já não sou cool. Claro. E muitas das vezes são problemas que vêm dos pais e não propriamente só da sociedade. São traumas que... É que depois a criança mais adiante vê-se num conflito que não consegue vencer. Porquê? Porque eu tinha sempre ali uma muleta, espera lá, mas ele não é da minha idade, ele não é da minha fase, não comunga comigo. Cada situação é um patamar. E o meu patamar de pai já passou há muito tempo. Eu tenho que ser um farol para ele, sempre que ele estiver no mar encapelado da vida, com dificuldades, ele olha para mim. O que é que o meu pai me disse ontem? Ou há 15 dias, ou um mês, ou um ano. Aquilo ficou na consciência, ou no subconsciente. E, portanto, eu tenho que ser farol, mais que o amigalhaço que não sei o que é que está sempre presente. Não, calma. Eu estou aqui para, se ele precisar, eu sou a retaguarda. Estou na back. Always. Eduardo, como é que uma voz como a tua, já percebemos que existiram, e infelizmente não há tantos como existiam antigamente, estímulos criativos, seja nas escolas, nos seminários, nas universidades, mas como é que uma voz criativamente chega a um programa como a BBC? É importante dizer desde já que eu sou produto de um esforço. Eu não nasci assim. Eu tinha, com todo o respeito que eu tenho pelas pronúncias, pelos dialetos e por tudo, que é uma riqueza extraordinária, eu tinha uma pronúncia marcadíssima do norte quando cheguei a Lisboa. Mas achei que, para eu subir ao palco da excelência, não tenho pejo nenhum a de o dizer agora, que eu queria ser o melhor. E consegui. Dizem as más línguas que eu consegui. Portanto, o que é que eu fiz? Comecei a sedimentar no subconsciente maneiras naturais, maneiras, como é de dizer, Orgânicas. orgânicas de dizer as coisas
sem trombos, sem que alguém apontasse, olha, aquele tipo tem um toquezinho de alentejano, ou tem de algarvio, ou de minhoto. Ir para uma zona neutra. Exato, eu queria ser neutral. Eu queria ser neutro na forma de dizer e, curiosamente, profundo na forma de dizer. Ok? E isso eu fui conseguindo. Não foi nada fácil, mas eu trabalhei isto. Como não tinha dinheiro para andar de carro, andava de transporte. Estamos a falar em 1900, quando eu entrei na comunicação social, estamos a falar em 1972, 3, por aí. E é curioso que muito cedo as pessoas perceberam, e eu tinha uma pronúncia marcadíssima ainda aí, mas comecei a trabalhar. Sim, eu vou arranjar forma de atingir, de abraçar o país inteiro. E consegui. Portanto, é possível nós termos esta cadência interior que agrada a toda a gente. É possível. E de norte a sul, como sabem, eu sou muito amado. É bom, daqui mando um abraço a toda a gente. Obrigado. E fora. E fora, e fora, e fora. Quanta gente do estrangeiro me pede, gostávamos de uma locução sua na minha língua. É muito bonito. Mas isto chegou, ou seja, houve um trabalho, houve uma solidificação, mas depois foi, está ali um rapaz que até diz umas coisas e vamos convidá-lo. Como é que isto aconteceu? Em termos de rádio, fui eu que me candidatei. E curiosamente a pessoa que me bateu na Rádio Renascença disse: tu não vais ser um locutor qualquer. Eu ouvi esta frase, a pessoa já faleceu, era uma pessoa importante naquela casa. E tão verdade isto foi que eu rapidamente tive um gabinete. Como é que é possível? Uma pessoa que entra numa rádio daquelas que na altura tinha 70 e tal % da audiência nacional, e eu candidato-me tão só a ser locutor, animador, como alguém dizia, e recebo esta benesse. Curiosamente, logo depois, muito pouco depois, o governo da altura, não se esqueçam que veio a seguir o 25 de Abril, e o governo da altura desafiou-me, pagando por fora, para eu ser o professor da universidade na rádio. Portanto, está tudo dito, não é? Está tudo dito. Há muita gente por aí, hoje, nos jornais, nas televisões, alguns até já saíram, porque eu sou resiliente. Eu estou com quase 75 anos e, portanto, e continuo ainda berra, felizmente. Espero que desejem que eu continue muito tempo. Como tanta outra gente já me disse, e eu acarinho muito esse voto, porque é uma coisa que eu faço com imenso gosto, não é? A locução. Portanto, isto é um trabalho interior, eu consegui fazê-lo, articulei com este dom, que também é dom, o saber lidar com as palavras. É muito importante que nós, que temos um microfone na frente, saibamos oralizar aquilo que é um guião. Eu tenho uma coisa na cabeça e quanto mais oralizada, mais comunicacional ela é. Ok? Mais comunico através das palavras. Isto é como uma linguagem que toda a gente apanha. Acabamos por ficar limitados na mensagem, porque a mensagem não são só palavras. Sim. Tem que transmitir o tom, a melodia, o ritmo. É a forma como se diz, é tudo isso. Toda essa ressonância interior que se provoca no outro é comunicação. Sem dúvida. E como é que olhaste para este desafio? Ou seja, corrijo-me se eu estiver aqui errado, porque eu não sei propriamente o percurso de entrada. Se foi direto para uma BBC Vida Selvagem, ou se foi primeiro direto para uma SIC e depois alocado a... Mas no Primeiro foi a rádio, depois fui dirigir uma rádio, ok, por causa desta aura que já estava a criar-se. De primeiro, antes de ir para essa rádio, chegou a andar nas notícias, nos jornais, a hipótese de eu ser o responsável maior da própria Rádio Renascença, a tal que tinha, a audiência que tinha. Isso nunca aconteceu.
Porque, por nada, não me interessa saber. Há sempre políticas, há sempre coisas, não sei o quê, e não aconteceu efetivamente. Mas não tenho problema nenhum. Estou cá, gosto muito do caminho que estou a fazer. Muitas vezes com escolhos, com dificuldades, com curvas apertadas, com não sei o quê, com desertos pelo meio, mas sempre com foco. Eu sabia o que queria, né? E quando estava nessa rádio, nessa tal outra rádio mais pequena, tive um desafio da RTP primeiro para fazer as locuções lá, anunciando os programas na altura. Havia modelos novos, modelos diferentes do que hoje temos, né? Dos que hoje temos para apresentar. E nós éramos uns quantos. Há uma voz incrível. eh, que agora há uma série de anos, desapareceu. Ele era um pontífice autêntico na publicidade, o Carlos Duarte. Hum, Desejo-lhe as melhoras, mas há muitos anos que ele está arredado. Veio da BBC e, curiosamente, puseram-me ao lado dele. Mas depois trabalhei com Ana Zanatti e com Hilário Clima, com nomes antigos, não é? E eu fui perdurando. Fui ficando, com muito carinho até da parte deles, que de vez em quando aparecem e dizem bem de mim. É bom, muito bom. Portanto, eu fiz este caminho. E que mais? Este caminho, como é que tu aceitaste, ou seja, este desafio, não é? Porque tu acabas por ser um comunicador da ciência, Uhum. mas já eras esse comunicador de ciência. Não, não. Tudo na vida deve ser aprimorado. Curiosamente, eu já posso dizer isto um bocadinho de cátedra, ex-cátedra, como agora estou a fazer, modéstia à parte. Porquê? Porque eu já estou a roçar o tempo da sabedoria. E nós temos direito a ele. Eu tenho direito à juventude, tenho direito, os jovens têm direito, e eu fico completamente siderado quando vejo um português a ganhar títulos mundiais. Adoro ver o país ali na, na primeira linha dos títulos. Adoro isso. Porque isso tem a ver com o ADN português. Aquilo lembra-me sempre a ínclita geração, capaz de ver o mundo para além do escuro, do mar ignoto, de tudo não sei o quê. Eu vejo sempre isso. De maneira que, de algum modo, eu sinto-me produto disso. Desta paixão antiga de nunca estar satisfeito com este retângulo. Não é? Eu acho incrível, porque isto é aquela veia de empreendedorismo que está inata. Completamente. Mas mais adiante, eu não sei quando vamos sair daqui. Não sei quando é que vamos É sair daqui. quando as câmaras os cartões disserem assim, olha, já não dá para Já não vai mais. Um, mas é um ponto interessante, porque se nós fizermos uma análise, para seres e para chegares onde tu chegaste, tu próprio disseste que tive que trabalhar muito e Muito. quebrar muitas barreiras de comunicação porque tinhas Muitos dedairos pelo caminho. Muitos. Depois não eras um especialista em comunicação de ciência e tornaste um especialista em comunicação de ciência. Sentiste que foi um desafio, uau, porque muitas pessoas pensam que é falar sobre bichos. Mas não é sobre isso. Não, não. É a riqueza do vocabulário que tem que estar, a leveza com que nós temos que fazer, o à vontade que nós temos que ter para comunicar da forma que tu comunicas, tem que existir muito conhecimento. Sabes, isso oferece-me um comentário, ou permite-me um comentário, ou sugere-me um comentário, que é, nós hoje estamos eivados, toda a sociedade está minada daquilo que eu chamo o hedonismo, o prazer imediato, nomeadamente dos títulos. O PhD apareceu para arrumar com os doutores ecos, com os engenheiros de primeira classe e não sei o quê. Mas para mim, aquele estatuto de autoridade não passa por aí. Passa por outros filtros, em que tudo o que eu digo tenha tal ressonância que impacta, seja no coração que for. E que leva a que os professores das universidades digam: Eduardo, continue a ensinar-nos, porque nós viemos para aqui por causa de si.
Isto é de uma humildade que é absolutamente crucial e importante para fazer a caminhada da autoridade. Oh, Não há outro caminho. Nós hoje temos badamecos por tudo o que é sítio. Toda a gente fala de cima. Calem-se, meus. Ok? lindo. Não sei se isto está a ser bom para ser a Para primeira mim está a ser espetacular. Para mim está a ser inauguração deste podcast. Há uma coisa que, e agarrando nesse ponto, que é também falar aqui um bocadinho da projeção. Quanto mais projeção nós tivermos, também mais alvo nós somos. E falámos disto ao telefone, que foi... Há agora uns áudios que rodam pelo Instagram, pelos TikToks Sim. desta vida, que através da inteligência artificial usam a tua voz Sim. para fazer umas piadas, umas gracinhas e está tudo bem. Como é que tu te sentes com essa... Curiosamente, as pessoas que denunciam o que está a acontecer estão mais indignadas do que eu próprio. Porquê? Eu consigo ver subjacente a essas malfeitorias, digamos assim, subjacente um carinho muito grande. Se vão buscar a minha voz, é porque algo os toca. Este é o ponto crucial. Agora, se eu conseguisse virar o bico ao prego, nomeadamente para as causas que eu abraço, seria ideal. E já tenho alguém no terreno a trabalhar esse conceito. Portanto, nada a opor, brinquem, não estamos no tempo da inteligência artificial. Peço-vos que tenham cuidado. Eu não estou a diabolizá-la, não estou a dizer que ela não presta, que não sei quantos. Há muita coisa que seguramente é boa, mas cuidado, porque ela é um pau de dois bicos, não é? Como de resto toda a tecnologia e toda a ciência, não é? Eu sou um filho da natureza, por isso é que sou a voz da natureza, ok? E a natureza tem equilíbrios de que não abdica, pura e simplesmente. E quando nós ultrajamos a natureza, quando nós não seguimos estas regras que são tácitas, que são eternas, são de sempre, a natureza vinga-se. Vocês sabem perfeitamente os fenómenos da natureza que há, em que de repente há uma tempestade, há um furacão, há isto e aquilo e não há nada que sustenha. Eu sou um amante puro da natureza. Essa mãe adora-me e eu não vou fugir a esta responsabilidade. Nunca, nunca. E ainda bem. E nós Ainda esperamos bem. que... E nós Se esperamos vocês quiserem estar bem com ela, sigam-me, porque estão bem, estão em casa. É a É isso. natureza reencarnada em pessoa. É em pessoa. Está aqui, portanto, Há um vamos meter nome. cunhas. Vamos meter já aqui uma cunha. Atenção, eu tenho o Loki. Ok. Eu tenho um comentário no livro que vai sair, que já esteve para sair várias vezes, mas pronto, há sempre alguma coisa para acrescentar. É engraçado que eu não tenho alguma dificuldade em fechar o circuito, fechar o ciclo. E o meu amigo, o Marco, diz assim: o Eduardo, diz lá no livro, vai dizer lá no livro, o Eduardo Rego já não é só a voz da natureza, é a voz do Deus que está atrás disto tudo. E eu fico assim, mais pequenino que uma formiga. Mas o que é que eu vou fazer quando a uma das pessoas diz isto? Eu não tenho nada que É aceitar. repostar, não tenho. É aceitar. É aceitar, pura e simplesmente. Eduardo, isto já vem aqui uma veia de empreendedor e nós já vimos esta vontade, o celebrar as Sim. conquistas nacionais, o querer ambicionar mais, o estar também no topo, e isso existe trabalho, existe foco, mas depois existe aqui uma semente que tem vindo a germinar, que é o teu projeto mais acarinhado, que é a Loving the Planet. O que é isto? Living the Planet é uma. Correndo o risco de pecar por pouco, é a cereja em cima do bolo. Isto é, eu sou de determinada maneira. E aquilo acaba por ser uma espécie de catedral do encontro, que é realmente
a parte em que toda a humanidade está frouxa neste momento, não é? A Living the Planet tem um triângulo. Vamos ver se eu consigo chegar aqui e ilustrar de alguma forma. Sim, notem que estamos a ter agora um suporte que se está só a ouvir, estamos aqui a ter um suporte digital. Antes de chegarmos aí, deixa-me explicar que nós estamos a viver um tempo que é verdadeiramente de implosão da vida. Aquilo que era essencial até há uns anos está completamente a ser posto em causa. Há bocado aflorei um bocadinho este aspecto. De que vale a aceleração desmesurada da ciência e da tecnologia? Nós estamos a viver isso em profundidade. Se a natureza tem regras de que não abdica. Nós não conseguimos fugir disto. Por mais que haja aí uns lunáticos a dizer o contrário, não é? Ela não pactua com o ritmo alucinante que nós imprimimos ao cotidiano, nem com os nossos comportamentos desviantes, e há muitos. E eu até afloro aqui um que neste momento todo o país, em qualquer universidade que eu tenha passado, ninguém me contesta. Se fosse outro, atiravam-lhe com que houvesse à mão um livro ou à cabeça ou não sei o quê. A mim nunca me fizeram. Os nossos comportamentos, nomeadamente sexuais, hoje, estão a pedir socorro. Quem quiser depois telefone-me e eu explico o resto. Estamos a cruzar a última fronteira do equilíbrio. Nós. Ok? É muito difícil ver no meio do nevoeiro, mas eu vejo. Porquê? Porque eu tenho uma profundidade de alma, de procura interior, que não se coaduna com esta floresta de incompetências em que estamos. E eu furo, haja o que houver. Eu não sei ser de outra maneira. A produção automóvel, por exemplo, caminha para os 100 milhões de unidades por ano. Curiosamente, arranjaram um subterfúgio dizendo: mas isto agora é elétrico. É energia sustentável. O Tanas. As latas continuam a encher de lixo o planeta. Portanto, a solução é travar a produção. Menos produção. Como isto não está a acontecer ao nível das consciências e das cabeças de quem manda, só na China, até ao fim do ano, e falta pouco, vão fechar algumas fábricas de automóveis. A natureza impõe-se, por isso simplesmente. O planeta não aguenta. Por exemplo, o lixo eletrónico produzido na Europa, só na Europa, lixo eletrónico, e sabem o que é? Os tablets, os telemóveis, os computadores. Peço desculpa, antes de mais, peço desculpa. Com certeza. Nós estamos sempre à procura de olhar para o lado e não dizer: epá, aquele gajo tem um melhor que eu. Eu também quero. E a publicidade está a criar-nos apetências, necessidades que nunca existiram. Nem deviam nunca existir na nossa vida. Ciclicamente mudar de alguma coisa, tudo bem. Só que isto está a ficar uma pandemia autêntica. É uma doença em nós todos, não é? Estamos sempre com o sanguíce de mais e mais. Só na Europa, o lixo eletrónico acumula 600 milhões de toneladas por ano. Nós, avaria-nos uma máquina de lavar e nós queremos logo uma nova. Porque a Vorten, as FNACs da vida e não sei o quê, dizem: para quê? Mais fácil trocar. Até isto custa 100 euros ou menos por mês. Não é? Sim, mandar um 10 técnico euros, reparar 20 custa-nos mais do que uma máquina nova. Então... Exatamente. As viagens, por exemplo. Nós fazemos mais viagens do que devemos, comemos mais do que devemos, vestimos mais do que devemos. A malta que vai à televisão, os tipos, sobretudo os apresentadores, estão sempre a mudar de fatiota. Não consigo perceber quanta roupa eles devem ter lá em casa. Eu sou, segundo o CITEV, que é a entidade que em Portugal pontifica ao nível da produção têxtil, não é? Já nem vou para a China, que neste momento é líder de produção têxtil, como é líder em várias outras coisas, são os predadores do planeta. O têxtil é
a segunda causa de desequilíbrio no planeta, depois do petróleo e das variáveis que existem ao nível do petróleo. E o CITEV, a tal entidade, considera-me embaixador do CITEV. Isso não sou, não. Eu não admito que haja no deserto de Atacama toneladas de roupa que vocês não dão aos pobres. Porquê? Porque a marca X e Y caem-lhes parentes na lama por distribuir e, portanto, preferem perder o dinheiro de tudo isso que vai para uma lixeira, para uma queimada, para não sei o quê, do que distribuir pela humanidade carente. Eu sou absolutamente contra isto. Estás a perceber agora porque é que eu sou autoridade? Eu mexo na consciência das pessoas e da sociedade. Por isso é que alguém arbitrou já, tu tens que, mais que uma vez, tens que ir ao Parlamento Europeu dizer àquela gente que anda completamente cega. Ou à ONU. Sei pá, quando quiser, não tem problema nenhum. Nenhum. Eu vou dizer aquilo que sinto. Ponto final. E essa é a verdade da minha vida. Os animais e as plantas, as próprias plantas, estão a alterar o seu sistema. E os animais, as aves e não sei o quê, nem se fala. Os voos, as migrações que faziam, está tudo num desatino enorme. E depois isto tem reflexos nos acasalamentos, não sei o quê, e depois nascem mais crias fêmeas do que machos. E isto tudo desequilibra o planeta. O planeta é esta maravilha chamada vida. E sem a vida nós não fazemos sentido, não temos sentido nenhum. Não há sentido nenhum. Por isso é que o logótipo da Loving the Planet, e entrando aí de cabeça, é absolutamente único no mundo. É de uma simplicidade incrível. E está lá tudo. Aquela metade da folha fora, depois podemos ilustrar isto, já a seguir com uma animação, vão perceber como nós, Loving the Planet, depois de muito pensar, de muito redar até, é curioso, porque há aqui uma espécie de sintonia com valores que eu não domino, mas aceito. E, portanto, acabo por atingir dimensões que são espirituais, digamos assim. E que essa é a tal dimensão que nos tem escapado tremendamente na sociedade em que vivemos. Nós somos sabotadores do ADN inscrito no Homo sapiens. Tudo começou bem, começamos a emergir da sociedade dos animais, no planeta todo, criámos universidades por todo lado, nomeadamente na Europa, mas eu acarinho com especial relevo outras culturas, como a dos hindus, da China, os maias, os não sei quê. Mas a Europa é particularmente rica nesse caminho do Homo sapiens. E hoje está tudo posto em causa. Curiosamente, nos Estados Unidos, sabem disso, o Trump está a tentar fechar universidades. Mas que é isto? Então, esse foi o grande caminho dos valores e agora vamos deitá-lo todo, deitá-lo ao lixo. Mas que é isto? Mas que é isto? É puxar muito para aquilo que é o interesse unitário e não um propósito maior, acredito eu. É. Mas vamos continuando. Hum, teria muito mais a dizer. Aqui está expresso que há muito, muito tempo o universo elegeu a Terra como o rei dos planetas, né? E deu-lhe uma companheira, a atmosfera. Ninguém faz esta ligação que depois gerou vida, né? O planeta casou com a atmosfera, tudo o que existe aqui e tem esta energia, né, telúrica que emana da Terra. Nós somos pó. Há uma teoria, quando falo com pessoas que só veem o pó que há em nós e não veem a energia que nos faz falar, que nos faz amar, abraçar, seja o que for, nos faz natureza, no meio da natureza, ficam sempre naquela ideia de poeira estelar e não sei o que é isso. Epá, isso é mais etéreo do que do que o discurso que eu próprio estou aqui a fazer. Por amor de Deus. É por isso que metade da folha deste logótipo, e depois
podem mostrar, está fora do útero da Terra. Portanto, a Terra é uma espécie de um útero, uma coisa especialíssima. Aqui no universo, a gravitar em volta do Sol, andam muitos milhões de anos até que este casamento se desse. Ele deu-nos esta película como a película do útero em que nós todos nascemos, na nossa mãe. Não é? É extraordinário isto. E a malta tem pejo em trabalhar estes conceitos. Isto é belo demais para não ser dito. Okay? E a Loving the Planet nasce para dizer, meus caros, o essencial é invisível aos olhos. Mas olhem só para isto e vão ver que o foco é possível. Qual é o foco, agarrando a palavra foco, qual é o foco da Loving the Planet? É justamente criar ou fazer ressuscitar os valores que trouxemos até há bem pouco tempo, no século XX, e agora estamos a malbaratar completamente. Nós hoje estamos alucinados pelo espaço, estamos a criar uma autêntica pangeia virtual. Isto é, tudo que fazemos é sempre na vã ambição de atingir o espaço, o digital. E há aqui, curiosamente, um contrassenso brutal, em que até os filósofos de agora, que são poucos, não é? São pouquíssimos, ninguém quer ir para a filosofia, até eles pecam. É curioso que as pessoas não acreditam, há muita gente, e cada vez mais, que não acredita numa entidade maior, Deus, por exemplo, não acreditam. Porquê? Porque estão completamente enfeudadas, ligadas à fisicalidade. Se eu não vejo, se eu não posso palpar, não pode ser real a existência de Deus. É curioso que hoje toda a vida delas é feita à frente de um computador. Cada vez mais. Nós estamos, inclusive, a deixar o emprego em que trabalhamos uns com os outros e nos enriquecemos, e estamos cada vez mais a vir para o reduto da nossa própria casa, com os conflitos que isso gera, não é? Em termos familiares, não é? Quanto mais acanhado for o nosso espaço, mais acanhados ficamos nós. Okay? E eu não consigo perceber como é que as pessoas que... E trabalhando ainda mais esse conceito, nós neste espaço aqui, onde estamos, no estúdio, por aqui estão a passar interferências de todo o mundo. As mais diversas televisões, desde a Arábia à BBC, ou os Estados Unidos, a ABC, está tudo a passar aqui. E o homem foi capaz de criar um descodificador da imagem a ponto de selecionar isto, aquilo e não sei o quê. Aquilo que me apetecer ver, da miríade de canais que existem. E não consegue perceber que dentro de si está uma força maior que é capaz de gerar coisas extraordinárias, como aquelas que eu persigo. Por amor de Deus, vocês têm esse poder. Todos têm esse poder. Eu não sou exceção. Ok? É extraordinário isto. Como é que nós somos capazes de fazer coisas, computadores, disto e aquilo, e até gerar sintonias desse género, e depois não somos capazes de criar a grande sintonia connosco próprios. Nós somos uma maravilha no universo. Uma maravilha que nunca mais acaba. E eu tenho momentos, e recordo aqui o que já tenho partilhado em muitos outros encontros, que aí pelas 3, 4 da manhã, eu tenho a minha hora. E acordo, e depois não durmo mais enquanto eu não passo para o papel aquilo que muitas vezes partilho depois nas conferências que faço ao longo do país. Eu não admito, e este é um primeiro soco daqueles que me provocaste, me desafiaste a dar neste podcast. Eu não admito que uma empresa como o Mel diga na sua publicidade: humaniza-te. O Tanas não tem direito a usar esta palavra. A palavra humanizar é uma coisa muito profunda. Como outra coisa que é muito importante e que ninguém está a respeitar.
nós todos somos contra Putin por ter invadido um país soberano. Certo? Sim. Todos somos. Não conseguimos perceber porque é que o continente dá uns papéis em conluio com a Galp, por exemplo. Olha, vai lá, recebes um bónus. E de lá, vens trazer um bónus para aqui. Isto é invasão de espaços. Cada vez nós, em sociedade, estamos mais atarantados. Quando vamos bater a uma porta, não sabemos, efetivamente, se aquilo ainda é o que era. Há muitas superfícies que supostamente existiram, nasceram para ser produtoras de serviços, de apresentação de produtos para a alimentação, isto e aquilo, que hoje estão a vender gasolina, têm postos de abastecimento. Isto é uma atrapalhada enorme. A sociedade está toda feita num 8. Começa-se a mover pelo dinheiro e não pelo Sempre propósito. pelo dinheiro, sempre pelo lucro. Eu gostava muito mais da Lisboa antiga, da Rua dos Fanqueiros, da Rua disto e daquilo. E a gente sabia, eu vou direto ali e encontro. Se não é nesta porta, é naquela. Se está muita gente, eu vou à outra. Eu não sei quantos. Era extraordinário. Hoje há uma baralhação incrível. Incrível. E enquanto nós não dissecarmos isto, não começarmos a separar as águas, o trigo do joio, não é possível atinar com os equilíbrios. E a Loving the Planet tem esse foco, essa capacidade de dizer, meus caros, vocês têm 200 e tais canais de televisão lá em casa. Vejam se conseguem libertar-se deste, daquele e tal. Eu cheguei já ao ponto de me libertar até de um canal. Às vezes tenho momentos, por exemplo, quando estou sozinho em casa, eu não vejo nada. Vejo o meu canal interior. Epá, estás aqui com uma oportunidade única para refletir. Agora, outra coisa. O que hoje se escreve, muitos livros, isto são outros socos. Há pessoas que leem, vão sempre à procura do último título, só pelo prazer de não sei quantos dizer que já li. Curiosamente, essa gente que escreve muitas vezes deixa a desejar. Há muita gente a escrever que não percebe nada. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser um Exatamente, autor. pode ser um autor consagrado e pode dizer à asneirada que quiser, não sei o quê. Desde que a capa seja bonita e que tenha um bom título. É curioso que há muita gente a lê afanosamente e é incapaz de escrever um poema ou pôr ternura no aniversário de alguém. Amigo, marido, mulher, filho. Escreve o livro, mas não escreve uma mensagem profunda. Isso é porque as letras e a escrita não vêm da alma. É horrível. Nós estamos a perder essa sintonia com a alma, exatamente. E é por isso que cada vez nós procuramos mais e procuramos saber como nos conectar e sermos mais empáticos. É curioso, Perdemos Phil, isso. como é que há pessoas, eu digo isto à juventude, sobretudo no verão, vão a este espetáculo, aquele e não sei quantos. Eles quase nem estiveram ligados à música, não sabem nada do artista que veio de lá da Cochinchina. O propósito é outro. Querem lá saber. Epá, eles precisam é de algum retiro deles próprios. Não é? Epá, não vão a tantas coisas. Não façam tantas coisas. Não vão a todo o cinema que aparece nas várias salas. Que nunca mais... Elas eram poucas. Antes selecionavam. Porquê? Porque isso era próprio da nossa maneira de estar na vida. Hoje, qualquer novidade saída em Hollywood rapidamente está aqui. Está em todo o mundo, rapidamente. Estou farto da fartura. Esta obesidade mata. Ok? Mata, mas mata mesmo. Precisamos de tempo para estarmos relaxados. Precisamos de... para o encontro connosco próprios, nós não temos outro caminho. Nós precisamos de ir a um monte sozinhos, dar uns berros valentes, pá.
e falar com o universo. É extraordinário e é libertadora. E a malta pensa que é liberdade, é criar umas bandeiras, é não sei o quê. Por exemplo, todas as manifestações que tem havido, nomeadamente esta que é gritante e está muito próxima, de ir para Gaza com aquela flotilha e não sei o quê, eu, em última instância, vejo que aquilo não vale a pena. E porquê? Primeira coisa, as pessoas têm direito à indignação. Sim, senhor, aquilo está mal feito. Está muito mal feito. O que aconteceu, o que tem acontecido naquela franja do planeta é brutal. Ponto final, contra tudo o que está a ser feito. Não há direito. Agora, indo ao fundo da questão, faz muito mais sentido eu fazer a pedagogia da humanidade através daquilo que eu chamo o santuário da Terra. Não temos tempo para dissecar tudo isso, mas é o espaço para o ritual do encontro, e foi por isso que, há ano e meio, um advogado dos maiores capitalistas de Israel disse: tu és a única pessoa que eu conheço. E eu recebo imenso. Um homem que comprou um castelo para a mulher, que é estrangeira. Não estamos a falar de lambotas, não estamos a falar de... Disse: tu és a única pessoa capaz de pôr aquelas cabeças duras de Israel no sítio. E depois outro que me liga da Costa Rica e diz: nós vamos precisar de um documentário que reabilite Israel depois deste emaranhado de problemas. Está disponível para dar voz? Até hoje, nenhuma dessas coisas seguiu em frente. Porque eu sou muito mais profundo do que as propostas e os dinheiros com que eles me acenam. Vocês não sabem com quem estão a falar. Não sabem. Mas vamos continuar. Ainda que estamos a descobrir aos pouquinhos e que não temos tempo para ir tão profundo. Vergonha e modéstia, está bem? Não, está tudo bem. Isto agora é o teu espaço. E nós estamos aqui, contigo. Como é que a Loving the Planet, que é uma marca independente, mais do que uma marca, é um propósito. Eu sei que nós estamos aivados de lucro e de não sei o quê, e tudo que aparece é uma marca. Eu não quero que aquilo seja uma marca. Eu quero que aquilo seja a chancela, o selo por excelência do coração, de uma humanidade perdida. Aquilo é um propósito. Ou vamos por ali, ou nunca chegaremos a lado nenhum. Uau. Ponto final. Vamos assumir que a Loving the Planet, então, é um propósito, uma direção, um caminho. Sim. E existia aqui uma marca. Sim. O Eduardo Rego. Onde é que estas marcas... onde é que esta marca e este propósito se cruzam e onde é que elas não se cruzam? Porque isto às vezes pode ser muito confuso e associarem que é o projeto do Eduardo. Não, é um projeto do mundo, onde o Eduardo está a dar voz, vontade, direção. A Loving the Planet é a expressão da autoridade que o Eduardo atinge em dado momento da vida. Ok? Portanto, é a continuação de mim. A tal ponto que eu hoje digo recorrentemente: estou-me borrifando para mim, só quero dar gás àquilo que proponho. Sentes que a Loving the Planet é um legado? É um legado. É um legado que vai mexer na minha própria família, que muitas vezes não acreditou nisto. A maior parte das vezes, ainda hoje, não acredita. Isto é tão profundo que um dia eu estava numa universidade, a sala estava cheia, era assim em anfiteatro, e lá ao fundo havia uma mancha negra com os jovens todos vestidos a rigor, capa e batina. E no final eu perguntei alguma questão, fiquei 2 minutos à espera. A sala não se mexeu, não havia ninguém a fazer ruído. E depois levanta-se um jovem lá atrás e disse: a matéria é tanta e tão profunda que nós não sabemos por onde começar. É esse o estado de alma do mundo. A malta pega por uma ponta, não sabe muito bem porque não tem esta abrangência de reflexão, não é? E, portanto,
agarra por uma ponta e deixa os pés um bocado como os lençóis, não é? Nós puxamos e depois os lençóis ficam de fora e vice-versa. Isto é assim, ou se é holístico, ou se é capaz de um abraço global, e isso é a proposta da Loving the Planet, vai a todas, é transversal, ou então não se percebe nada do que eu estou a dizer. Portanto, há muita gente, políticos e gente do saber por aí, que não atinge à primeira o que eu quero dizer e têm perguntas do género: eu não estou a perceber nada. Não está a perceber nada porque nunca sintonizou consigo próprio. Primeiro ponto. Hum, portanto, não consegue. Não consegue abranger. Não tem óculos para isso. Não tem foco. Nós estamos tão assoberbados com distrações que nós próprios nos queremos distrair. Que é... É porque aquilo é mais fácil. Chegamos, Mais fácil. Nós temos droga por todo lado. Nós temos inputs de publicidade que nunca mais acabam. E os subterfúgios que geram são de uma tal subtileza. Não é por acaso que muitas empresas têm psicólogos por trás, as equipas de futebol têm psicólogos por trás, tudo para dominar os meandros. Era precisamente isso, que é, para quem estuda psicologia também, conhece bem quais é que são as táticas que estão a ser usadas. Nós entramos aqui falando do Loki. Do Loki, que está a comportar-se lindamente. Hoje está um lindo. Eu tenho clínicas, como é que se chamam? Clínicas de... Veterinárias? Sim. Que me abordem e querem muito que eu os ponha nos píncaros, com uma linguagem, pronto, lá está, emocional, que vá na linha daquilo que um antigo, uma figura há uns anos muito importante no mundo, disse: tu és o único capaz de pôr romantismo no acasalamento dos escaravelhos. E fiquei assim. Pronto. Mas eu não posso ter uma atitude completamente chã, completamente sem alguma reflexão por trás, na atitude, na relação de nós para com os animais. Eu vou explicar. Em psicologia existe muito aquela coisa de quando nós não cumprimos o nosso dever de relação para com os que nos estão próximos, nós às vezes temos uma atitude de transferência, isto é, transferimos para um objeto. Há pessoas que transferem para um objeto ou para um animal aquilo que são sentimentos puramente humanos, não é? De amor, de dedicação, disto e daquilo. E, portanto, cuidado com essa fronteira, sob pena de estarem a descaracterizar-se. Ok? Se respeitarem essa fronteira, nada a opor. Porque a natureza não é para estar em nossa casa. Há uns anos, perguntavam-me recorrentemente nas rádios e não sei o quê, se eu tinha um animal em casa. Eu disse: não, porque não tenho condições. Se eu tivesse um quintal, e ele tem direito a arejar, a ir para aqui e para lá, na boa. Mas eu não tenho. E em que é que eu me baseava? Há muitas décadas eu fui convidado a fazer a locução de um trabalho da Johnson & Johnson sobre o comportamento animal quando as pessoas não estão em casa. Como sabem, muitas vezes é preciso medicar os animais para eles não terem distúrbios. Não será o Loki, mas há muitos casos destes. São mais do que imaginamos. Que depois estragam os móveis. Os móveis, estragam os sofás, estragam os cortinados e não sei o quê. Eles não foram feitos para estar dentro de casa. Nem nós fomos feitos para isso. Nós precisamos de ir para a rua, nós precisamos de natureza. Há uma série de anos, quando a Loving the Planet estava a nascer, eu dizia muito nas universidades, sobretudo quando havia médicos na plateia: por favor, receitem 2 horas por semana, pelo menos, para uns gritos na montanha. Vão lidar com a natureza, embranhem-se. Essa é a moldura melhor para a vossa fotografia na vida.
E depois, 2 meses depois, vim a saber que na Escócia os médicos passaram a receitar, não sei como é que chegou lá a mensagem, passaram a receitar 2 horas na natureza. E que nós saibamos, a Escócia tem uma riqueza enorme em termos florestais, não é? Bom, eu estou a divergir seguramente, mas São é o que temas, sou. são temas importantes e se estás aqui sentado é porque nós também queremos essa divergência e queremos... Tudo isto porque olha para ali, Pangeia virtual. Nós estamos a viver num planeta algoritmo. Estamos em praga biológica. Isto é um planeta sem foco no essencial, onde prolifera o excesso no que se come e se veste, nas viagens que fazemos, na ganância doentia de ter tudo, com a ilusão de que isso traz felicidade. Eu hoje já chamo a nós próprios o ter humano, não o ser humano. Nós deixamos de ser. É ter. Este senhor avisou-nos. Além de cientista excelente, ele foi profeta. Avisou-nos. Virá o dia em que a tecnologia, lá está, eu não diabolizo, mas é uma verdade. A tecnologia irá matar a interação humana, e isso vê-se nos restaurantes, o pai no seu telemóvel, a mãe igualmente, o filho. Onde é que está a relação humana? Matará a interação humana e surgirá uma sociedade de loucos. É preciso explicar mais? Não. Pois não? Isto foi pensado. Tudo. E isto são verdades eternas. Nós, só quando voltarmos a estes carris, é que temos equilíbrio e paz no mundo. Antes é tudo farol. Vamos gastar milhões e milhões e milhões e nunca mais vamos lá chegar por essa via. Sem dúvida. Só esta é que nos leva lá. E foi por isso que eu fui capaz de pegar na pandemia, num sítio autenticamente de esterco, e converter isto em farol, não é? E ainda bem que existem pessoas capazes de dar uma luz e uma direção. E depois, claro está, temos que também ter a nossa reflexão e o nosso caminho para percebermos o que efetivamente não está correto, qual é a direção que temos que tomar. Porque às vezes as pessoas vão sem rumo, sem direção. Phil, neste momento, todos os que tomam a dianteira da reflexão no mundo são pessoas com pés de barro. Não há consistência nelas. A gente, se começar a esmiuçar, só encontra podres. Os candidatos à celebração, aqueles que apontam caminhos, são uma fraude, na maior parte dos casos. Vivemos num tempo de mentira. Completa mentira. A verdade está em nós. Nós só precisamos de explorar. Somos muito levianos naquilo que diz respeito à Muito. introspeção e àquilo que é a sociedade à data de hoje. É verdade. Eduardo, eu até quero depois arranjar aqui uma forma de nós falarmos de forma mais profunda acerca da Loving the Planet e arranjar aqui outros momentos também para nós conseguirmos contar este projeto, porque eu acho que este projeto carece mesmo, e mesmo fora do podcast, tentar aqui... Se vocês puserem a Loving the Planet sempre como chancela do podcast, vocês acho que traduzem isto também com imagens, não é? Ilustram com imagens. Eu vou deixar-vos a animação Loving the Planet no final. E que isto seja a referência, que seja o farol de esperança para todos aqueles que sintonizam o podcast. Okay? Eu espero a muito breve prazo e que isto atinja milhões, que passe as fronteiras dos países. Já estou a criar relações com empresas que sabem estar no mundo através do digital, né? Que dominam esses parâmetros, porque temos que usar as ferramentas de agora com todo o direito para cimentar os valores que são de sempre. Okay? Sem dúvida. Eduardo, uma pergunta, agora aqui também, apanhando as tuas valências e toda a tua jornada, que um pouco mais técnica. Na tua opinião, qual é que é a chave para ser um bom comunicador? O segredo da boa comunicação está em nós. Eu jamais criaria ressonância no interior das pessoas se não a tivesse em mim.
Portanto, tudo o que é exterior é objetivação daquilo que eu sou. Ok? A mesa, o microfone, as luzes, o que quer, a nossa cadeira, esta caneca, tudo foi materializado depois de alguém a conceber em espírito. Ok? Qualquer peça que existe teve existência espiritual primeiro. Nós esquecemos essa dimensão. Uma casa, um edifício, uma ponte, tudo o que existe, um avião, o que quer que seja, primeiro foi concebido por alguém, por uma equipa, que foi ao ponto de, e quanto maior for o projeto, mais riqueza circunstancial tem, não é? Há imensa coisa. Estou a olhar ali para a entrada da Living the Planet, antes daquilo existir, aquele amontoado todo, de não ter teto, de não ter nada, eu concebi aquilo na minha cabeça. Ok? E nós podemos levar ao pormenor toda esta realidade, não física, mas igualmente dinâmica, mas espiritual. É possível fazer isto. E a prova está aqui. Não é? Mas eu tenho muitos outros anseios a perseguir. Vamos continuar e desafio as pessoas a fazê-lo. Portanto, mesmo aqueles que são apanhadinhos do digital, não é? Eu digo, vocês nunca percam outra dimensão da fisicalidade, isto é, tentem passar para a realidade olhos nos olhos, não é? Heart to heart, ali, tudo aquilo que estão a sentir agora. Não se fiquem apenas pelo teclar, não sei o quê. Não fiquem apenas nisso, porque é redundante, é redutor, empobrece-vos. Epá, sejam pessoas mais ambiciosas, tentem pôr na terra coisas maravilhosas, plantem a vossa árvore, semeiem o que quiserem, mas que seja útil, que seja natural o mais possível, porque a característica maior do nosso planeta é justamente a vida, a coisa palpável, não é? Porque aquela coisa só etérea do digital alucina e enlouquece. Vocês, com o tempo, vão perder qualidades. Reparem nisso. Hoje a juventude tem muita dificuldade em gerir o tédio. Se não tiver um computador, um telemóvel à mão, não conseguem formular questões, não conseguem ter este tipo de conversa, não é? Taco a taco. Tu provocas-me e eu respondo, ok? Não estou aqui a precisar de meia hora para pensar, não. Porque é o estímulo. Entro, sintonizo contigo, entro na onda que tu tens. E esta falta de alinhamento hoje é cada vez mais pronunciada. Podemos dizer então que talvez para sermos bons comunicadores, para além de ter uma visão, para além de termos relação, temos que ter prática. Claro! Não queiram, por favor, vocês que estão a ouvir-nos, não pensem que eu estou aqui só para dar castanhada, para bater na sociedade senão estava contra mim próprio, contra a sociedade em que vivo. Não, eu estou só a alertar para... temos tantas maravilhas, tantas ferramentas como nunca tivemos, mas não esqueçamos aquelas que são de sempre, que são os valores que nos equilibram, que nos põem no sítio, no carril certo. Nunca percam. Eu não consigo conceber como é que, dia após dia, noite após noite, os lares das pessoas, as casas das pessoas, são antros de conflitualidade. Não consigo perceber isso. Não consigo perceber. A primeira linha da sustentabilidade no mundo é essa. Nós temos que ser sustentáveis. Primeiro que tudo, nas nossas emoções. A capacidade de gerir aquilo que somos. As expectativas, não ter medo de tudo e ficar, não expectante e tão, não sei o quê, nervoso, mas ter esperança. Amanhã vai ser melhor. Hoje, espera lá, eu vou dormir sempre numa boa, o mais possível. A positividade constrói imenso, imenso.
E falo-vos de cátedra, porque eu já atravessei desertos que nunca mais acabam. Vocês não imaginam. Eu bebi o orvalho da noite para ter alguma seiva interior. Não imagina o que eu já passei, não imagina mesmo. Nem eu estou interessado aqui em desfiar esses problemas, porque isso só levaria mais problemas para a vossa vida. Não. Eu só vos digo é que é possível passar da morte à vida. Isto é, de momentos muito duros, muito redutores, para uma coisa maior. É possível. Uau. Uma última pergunta. Já? Já? Eu por mim ficava aqui Ok. 8 horas, facilmente. Não sei como é que isto vai ser fácil de dissecar, não sei. Pronto, vocês é que sabem. Vai ser impecável. Vai ser impecável. É? Se tivesses que deixar uma frase para alguém se tornar inesquecível, qual seria? Alguém se tornar inesquecível. No fundo, eu já aflorei algumas dessas valências ao longo da nossa conversa. Nunca esqueçam o foco no vosso trabalho, naquilo que produzem, enobreçam-no diariamente. Diariamente. Mesmo que vos deem na cabeça, mesmo que vos digam que não presta, que eu já levei isso tudo. Eu já levei com isso tudo. Tudo, tudo, tudo e muito mais. E eu acreditei sempre, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu cheguei nas autoestradas a parar para dizer, bolas, pá. Tudo o que faço é de boa vontade. O que é que falta? Falava eu assim, zangado, para o céu. Nós hoje temos o céu cada vez mais afastado da Terra. É preciso aproximá-lo outra vez. Ok? Espero que percebam esta metáfora. É preciso aproximar aquilo que é a tal ressonância interior de mim próprio, fazer as sintonias que é preciso. Gritar menos. Todas as valências, lá está, que eu fui referindo ao longo da conversa, contribuem para que alguém crie o seu próprio perfil de nobreza. A sua excelência. E depois não tenham medo de nada. Vou dar-vos um exemplo. Quantas pessoas das que estão a ouvir-nos viram o meu nome no final do programa BBC A Vida Selvagem? Digam. Não é mais importante. Muito raramente, é muito raro, ao longo de décadas, ao longo de 34 anos, eu pergunto quantas vezes aquilo passou lá. A SIC, como todas as outras empresas, devia passar a ficha técnica, não é? No final. Nós, curiosamente, em Portugal, temos a melhor versão da BBC. Nós fazemos um programa melhor que eles. Perguntar-me-ão como, se o programa é o mesmo. As imagens são as mesmas. O conteúdo é mais rico. Para já nós somos uma língua latina, o português. E, tendo eu estudado muito grego e muito latim, obviamente que eu vou trabalhar os conceitos, lá está, para ser um comunicador de ciência, sempre com esse foco. E fui embelezando o meu percurso, criando uma moldura própria, criando uma figura que é o que é agora. Portanto, cada um tem ferramentas. Se eu não podia fazer determinadas coisas, eu tinha ambições de fazer teatro, fazer cinema. Hoje, qualquer pessoa que me aborde e diga assim, olha, eu queria concorrer ao Festival X Internacional, mas gostava que fosse você escrever o guião e fazer a locução. Sim, sim. E é a minha voz que vai para os Estados Unidos ou para não sei onde. Não vai em inglês, não. Pode ir em legenda, mas eles que a papem. E permeiam, curiosamente, não é? Para mim, ir a Las Vegas, ou Hollywood, ou Istambul, ou Paris, ou Wiesbaden, onde há festivais de cinema da especialidade, coisas que tratam a natureza, para mim é canja. Porque eu fiz o percurso, subi o Everest das exigências e façam o mesmo. No fundo, sejam como eu, não sou mais que ninguém. E um dia podem chegar aqui a este patamar e falar de cima. Com toda a simplicidade do mundo.
Eu não estou aqui a arvorar mais nada. Eu estou só a dizer o que dizem de mim. Ponto final. E vamos embora. E muitas das vezes chamam isso prepotência Não. e eu chamo inveja. Pois, se calhar é. Mando um abraço para toda a gente, um beijinho para as senhoras, tenho sempre um carinho especial. Eu só tenho mulheres lá em casa. A minha sogra, a minha mulher, 2 filhas, 4 netas. Bom, Um jardim que nunca mais acaba. Tem espinhos também que venha ao diabo e conte. Porque, como sabem, as mulheres, que são umas queridas, têm muito mais humores do que nós. Um dia fiz uma palestra em Beja para cientistas espanhóis e portugueses, no âmbito do Alqueva. E falei da água, da importância da água. Como sabem, nós temos 70% de água em nós, não é? O nosso corpo sem água mirra e morre, não é? Porque a água é vida, ok? A mulher tem um bocadinho mais, se calhar mais umas gotinhas, mas é ela que tem o útero onde a vida, a própria vida, nasce, ou se gera, ou se cria, ou se produz. De maneira que elas são o elemento da natureza humana, de nós ambos, mulher, homem, o elemento mais rico e também o mais atreito aos desequilíbrios. Isto é, uma mulher consegue ser água sólida quando acorda, não quer falar com ninguém, não sei o quê, bruto, depois fica, se calhar, água gasosa, é outro estado da água, não é? E mais adiante líquida. Portanto, ela consegue ter estes 3 humores ao longo do dia. Ser, passar por água que pode ser sólida, líquida ou gasosa, não é? Eu devia de agora agarrar nessa frase e E levá-la para a minha vida, porque pronto. se fosse calhar uns anos tinha-me servido para muita coisa. Mas isto tem servido para, curiosamente nesse contexto, nenhum dos cientistas sabia disso, nunca fez a ponte. Eu sei, pá, mas eu estou cá para isso. Eu fiz um caminho muito duro mesmo. Posso garantir-vos, muito duro. E não há outra forma de chegar aqui. É preciso vestir esse colete. À prova de bala. Sem dúvida. Eduardo, Um abraço. É um obrigadíssimo. prazer, foi um prazer.